Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia, caderno capa número 3, tá? É a aula sobre relevo brasileiro. Eu acabei de gravar uma aula e esqueci de falar. Então, se você já assistiu a aula sobre potências tradicionais, faltou ali falar uma coisinha, que é o seguinte, é tranquilo. Eu vou deixar um texto complementar junto com a aula para vocês estudarem, tá? Vocês lerem e tal, depois eu peço alguma coisa sobre eles. Depois, por enquanto só vão lendo, tá bom? Se você não assistiu ainda, fique sabendo que lá na aula sobre potências tradicionais tem um texto que você vai ter que ler, tá bom? Bom, sobre relevo brasileiro é muito fácil, tá? São três grandes linhas, né, digamos assim. A primeira delas é as características gerais do relevo brasileiro, que é um relevo de baixa altitude e tal. Depois, é muito desgastado. Depois, lembrar as classificações, né, os caras que fizeram aí os mapas do relevo do Brasil. E, finalmente, identificar as principais diferenças entre eles. Tá bom? Então vamos lá, porque essa aqui tem bastante mapinha, a gente tem que dar uma boa olhada nos mapas, né? Para que nós possamos identificar aí as unidades de relevo e essa coisa toda. Ó, começando então a nossa aulinha, é importante lembrar primeiro que seja o relevo, né? É o modelado da crosta terrestre, né? Quer dizer, qual é o formato que a crosta terrestre assume em função de dois agentes, lembra? Os agentes, dois tipos de agentes. Os agentes internos, que agem de dentro para fora, endógenos, orogenéticos, e os agentes exógenos, né? Que atuam de fora para dentro, os epirogenéticos, que no final das contas acabam formando esse modelado aqui, ó. Montanhas, planaltos, planícies, né? Tudo isso aqui, certo? Inselbergs, olha que bonito, né? Que são as ilhas de pedra, né? Ilha de pedra, vulcões, várias escarpas. Né? Bom, a gente começar então, só para lembrar, agentes internos como o vulcanismo, né, a formador, e os agentes externos como a abrasão marinha, escultor, tá bom? Que formam planaltos por desgaste, planícies por deposição, depressões são as bacias sedimentares que não se preencheram totalmente, áreas rebaixadas em relação ao seu relevo circundante, que são as depressões relativas, ou rebaixadas em relação ao mar, ficam abaixo do nível do mar, são as depressões absolutas, e as montanhas, né? Que tem aí um processo de formação a partir de agentes internos. Tá? Então, olha aqui que beleza essas montanhas, ó. Olha aqui, ó. Região da Patagônia, na Argentina. Então, são os Andes, né? Olha aqui. Montanhas jovens, formadas em épocas geológicas recentes, 50 a 70 milhões de anos, e dobramentos, montanhas velhas, tá? Formadas aí a partir de agentes internos, mas que já sofreram muita erosão, acabam sendo um pouco mais baixas, né? Já foram bastante desgastadas, tá? Os planaltos, né? Olha que beleza. Olha que bela foto, né? Os planaltos, tá? Sofreram bastante processo de erosão, tem aí entre 200 e 2 mil metros de altitude. Então, tem lá, ó, temos aqui, esse aqui é na Bahia, temos aqui o pico, que vira a chapada. O morro, que pela deposição de material vira escarpa, e a colina, que tem o relevo em formato de cuesta. É um pouquinho diferente da escarpa, né? Bom, depois as planícies, né, com baixas altitudes, até 100 metros de altitude, basicamente, tá? Elas sofreram um processo constante aí de sedimentação. Né? As litorâneas por deposição e abrasão marinha, as fluviais, que são as dos rios, e as lacustres, que são as dos lagos. E as depressões, né, gente? Áreas que não se preencheram totalmente, né? Dentro daquela morfoestrutura, né? Que são os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. As depressões são áreas que estavam lá com bacias sedimentares e não se preencheram totalmente, ou áreas que foram sendo cavadas, né? Mesmo pela própria movimentação tectônica, tá? As três grandes classificações, tudo meio esticado, né? Mas vamos lá. Ó, primeiro,
a classificação do professor Haroldo de Azevedo, 6 unidades, né? Depois a do professor Aziz Nassib Absaber e depois do professor Jurandir Ross, né? É a mais recente essa daqui, tá? De acordo com a evolução do meio técnico, da primeira para a segunda já houve evolução, da segunda para a terceira também, né? Conforme o meio técnico vai evoluindo, nós vamos tendo uma ampliação do nosso saber, tá? Então vejam aqui, ó, o Haroldo de Azevedo, dois tipos apenas de acidentes de relevo, planaltos e planícies. Veja, o cara a partir de uma canoa, não dava para fazer muito mais do que isso. Planalto, planície, planalto central, tudo isso aqui, meridional, né? Planície costeira, foi o que deu para fazer, tá? Foi o que deu para fazer na época, nos anos 40. Mas foi o primeiro, Haroldo com A. O professor Absaber, ao invés de levar em conta a altimetria, o Haroldo de Azevedo leva em conta a altimetria, né? Então, com mais de 200 metros de altitude planalto, abaixo de 200 metros planície. O professor Absaber percebeu que tinha planalto maior que isso, menor que isso, e planície maior que isso também. Tá? E aí, pelo processo de formação geológica, foi que ele chegou à classificação. Então, quando predomina o processo erosivo, ele chamou de planalto. Quando predomina o processo de sedimentação, ele chamou de planície. E aí aumentou, então, o número de unidades. Certo? O professor Jurandir Ross, Jurandir com Y, teve a felicidade de contar, já no início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, com uma forma de classificação mais adequada, porque ele tinha fotos aéreas para utilizar, né? Para poder fazer com que a sua classificação fosse mais exata. Assim, com base nessas fotos de radar, ó, do projeto Radar Brasil, a aerofotogrametria, ele conseguiu chegar e enxergar embaixo da floresta, né, o que tem embaixo de floresta, embaixo de outros acidentes e tal. E chegou aos planaltos, planícies e depressões, que são um novo elemento do nosso relevo, as depressões. Percebeu-se que a planície amazônica é bem pequenininha, planície do Rio Amazonas. Né? O número de unidades aumentou muito. Né? O número de unidades aumentou para 22, tá? Por conta das depressões. Né? Então, tudo que está em verde aqui são depressões, ó, né? Depressões, tá? Depressões residuais norte-amazônicas, sul-amazônicas, cinturões orogênicos, algumas planícies, olha lá como as planícies diminuíram significativamente, né? E os planaltos com as suas zonas erodidas aqui no meio. Então, aumentou demais aí. O nosso terceiro vetor, então, é o das características básicas do nosso relevo, né? Como é um relevo que se localiza, modelado, que se localiza no meio de uma placa tectônica, ele está longe dos movimentos orogênicos, né? E por estar numa zona tropical, onde tem uma grande variação entre estação seca e estação chuvosa, nós temos, ao contrário, um processo amplo de desgaste. Por isso que as maiores altitudes, aí as altitudes médias, não ultrapassam os 1.200 metros. Por isso que o nosso ponto culminante, o Pico da Neblina, está ali a 3.014 metros. Né? Então, nós vamos ter mais planícies, planaltos e depressões. Não temos dobramentos modernos, não temos vulcanismo ativo, não temos movimento sísmico nosso. A gente só sente o reflexo, o eco de movimentos que acontecem principalmente na região dos Andes, né, e na Cordilheira Mesoatlântica, lá no meio do Oceano Atlântico. Tá? Mais rochas sedimentares, olha, portanto, essas rochas sedimentares podem ter petróleo, podem ter carvão mineral, e 36% de escudos cristalinos onde tem minérios. Eu preciso que você faça essa associação, tá? Entre bacia sedimentar e combustível fóssil e entre escudo cristalino com mineral metálico, tá? Isso é importante para depois as aulas sobre recursos minerais. Tá bom? Dois grandes escudos, né, o das Guianas e o brasileiro. Né? Lembra que lá no escudo das Guianas é de onde nós tiramos alumínio, ferro, né, carajás. E nas sedimentares é de onde nós tiramos petróleo,
gás natural, né, carvão mineral, o xisto, pirobetuminoso, também sai daí. Tá? Olha aí, então Haroldo de Azevedo, poucos, 4 planícies, 2 planaltos e 3 subunidades. O Aziz Absaber, né, 2 grandes planaltos, né, o número de planícies é o mesmo, mais 6 subunidades. E, finalmente, o professor Ross, né, olha, 28 no total, né, 28 unidades de relevo. Antigamente a gente tinha que ficar decorando isso aí. Hoje em dia não é mais necessário, tá bom? É isso. É uma aulinha rapidinha, né? Aulinha simples aí sobre o relevo brasileiro. É importante que você procure fazer os exercícios. É importante que você procure fazer o resumo dessa parte também. Mande para mim quando estiver pronto. Mande também dúvidas, tá? Mande dúvidas também. Eu estou à disposição aí para responder. Boa sorte, boa lição. Namastê.